Agora a gente vai começar a trabalhar na distinção da transformação que o seu produto ou serviço vai criar no seu avatar. E para isso a gente vai usar uma ferramenta, e a ferramenta é imaginação. Eu queria que você começasse a imaginar o seu cliente ideal. E se você ainda não tem um produto ou não lançou isso, você ainda não tem um cliente ideal, você vai começar a imaginar, usar sua imaginação para projetar o que seria do seu cliente ideal. E a partir dessa imaginação a gente vai começar a fazer algumas perguntas. E as perguntas estão aqui, ó. Primeira pergunta é: como o seu produto ou serviço, eu abrevio ele como PS, produto ou serviço, impactou positivamente a sua vida, no caso a vida do seu cliente ideal. Como ele impactou? Imagina que ele foi lá, consumiu o seu produto, consumiu o seu serviço, não só comprou o produto ou serviço, que é diferente comprar e consumir, mas ele comprou e usou, colocou em prática. E como isso impactou positivamente a vida dele? E essas perguntas, a gente aqui embaixo tem um workbook para você começar a preencher as respostas dessa pergunta. Mas essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco similar à primeira. É o que é diferente agora na vida desse seu cliente ideal que não era possível, que não acontecia antes de simplesmente colocar o produto em serviço, em execução, de executar o que está dizendo o produto ou serviço, de simplesmente ter consumido aquele produto ou serviço. O que é diferente agora? Mais interessante, essa é uma pergunta que poucas pessoas conseguem entender, e a transformação é como se fosse uma cebola, vamos dizer assim. Tem várias camadas de transformação, e uma camada de transformação é que quando você consome um produto e serviço, não necessariamente você só impacta a sua vida. Você começa a impactar a vida das pessoas ao seu redor. Às vezes a vida da sua família, às vezes a vida do seu chefe, às vezes a vida dos seus clientes, às vezes a vida da sua comunidade. E a grande sacada é se perguntar: como o seu produto ou serviço impactou a vida das pessoas ao redor do seu cliente? Como o seu produto impactou a vida das pessoas ao redor do seu cliente ideal em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos? Algumas pessoas vão tentar fazer em 10 anos. Isso é muito importante. Agora, uma dúvida que muita gente acaba me perguntando é: Érico, é o seguinte, eu nunca lancei, ou eu não tenho esse spam, meu produto não é tão antigo assim para eu ter estudos de caso e conseguir imaginar o que vai acontecer em 5 e 10 anos. E se eu imaginar alguma coisa e essa coisa não acontecer? E o fato é o seguinte: você tem que entender esse processo da descrição ou da distinção da transformação como um processo interativo, como se fosse um trajeto de um avião. Vamos dizer assim, a gente quer que o avião vá de A a B, mas vamos dizer, dependendo do que acontece ali na viagem, ele sai de curso. E quando ele sai do curso, você tem que procurar corrigir o curso. Mas essa correção só é possível, vamos dizer assim, durante a viagem, porque você não tem como prever exatamente o que vai acontecer naquela viagem. Eu vou dar um exemplo comigo. Quando eu criei o Fórmula de Lançamento, se eu, vamos dizer assim, me perguntasse a transformação, uma resposta que viria muito na minha mente era que a maioria das pessoas queriam fazer o Fórmula de Lançamento para poder viajar o mundo e não ter escritório e viver livremente criando o seu negócio digital pelo mundo. E o fato é que com o tempo, então essa era a resposta para mim de 5 anos, de 10 anos. Eu imaginava todo mundo viajando o mundo como era aquilo que eu estava fazendo. Com o tempo, à medida com os comentários e à medida que eu fui vendo os estudos de caso das pessoas da Fórmula de Lançamento, elas declaravam como a transformação delas não necessariamente toda essa liberdade. O que elas queriam mesmo era passar mais tempo com a família delas, fazendo o que elas amavam. E à medida que eu entendi que essa era a transformação que elas queriam, ou que essa era a transformação que elas estavam declarando como transformação depois do estudo de caso, eu fui modificando o meu discurso de transformação, fui reescrevendo
desenvolvendo ele, readaptando ele. Inclusive, se você olhar nos meus estudos de caso, no meu lançamento, você vai ver eu focando muito em família, eu focando muito nesse tipo de transformação e focando menos sobre as viagens ao mundo que eu fiz ou que as pessoas faziam. Por quê? Porque à medida que eu fui entendendo, eu fui corrigindo o curso da transformação. Então, a descrição da transformação, você tem que imaginar o ponto A, o ponto B, e à medida que você for lançando, depois do seu segundo, terceiro, quarto, quinto, você vai conseguir cada vez mais apurar. Mas tudo começa com uma intenção de você imaginar um ponto A e um ponto B, e depois que você tem esse trajeto, você checar, né, o que está acontecendo e corrigir à medida do possível.